dia, Pai do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma reflexão bíblica numa manhã fria, 6:08 da manhã, e o texto que vamos meditar nessa manhã é a segunda igreja, a igreja de Esmirna, a segunda igreja da Ásia Menor. O texto está em Apocalipse capítulo 2, versículo de 8, e diz assim: o anjo da igreja que está em Esmirna escreve isto, diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rica. E a blasfêmia dos que se diz judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nem nada tem mais das coisas que hás de acontecer, que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, mas que sejais tentados e tereis a tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar cheia a coroa da vida. Ser fiel até a morte, dar cheia a coroa da vida. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A igreja de Esmirna foi uma igreja fundada por o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária. Ele pregou o Evangelho Atos 19 em toda a Ásia Menor, e ele ficou 2 anos. E esta igreja está localizada na cidade de Esmirna, uma cidade rica, mas em paradoxo, uma igreja pobre, e a cidade que fazia mirra para embalsamar corpos, e a igreja se encontrava pobre. E estamos diante de uma igreja, que a igreja perfeita, só a igreja do arrebatamento, mas a igreja de Esmirna, em todos os padrão bíblico em que Deus se agrada, a igreja de Esmirna se enquadra. Ela é uma igreja que está fazendo o seu real papel aqui na terra. Uma igreja mártir, é uma igreja confessante. A igreja de Esmirna representa todas as igrejas missionárias da terra, e isso é muito salutar, porque nós sabemos que daqui não somos, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros em terra estranha. A igreja é a noiva do Cordeiro, e ela está sendo adornada para se encontrar com o Senhor nos ares. E a igreja de Esmirna representa essa igreja missionária. E a igreja de Esmirna também representa uma igreja que passa por tribulações, por perseguições, por lutas. E a gente sabe que todo aquele que passa por luta, ou ele se enquadra na vontade de Deus, ou ele é vencido pela luta. Foi o que aconteceu com a igreja de Esmirna, a igreja que confessou a Cristo até a última hora e, portanto, se tornou mártir. Ela foi fiel até a morte, nos dando exemplo para que nós que queremos receber de Deus o que Ele tem para nos outorgar, temos que ser fiel, nem que seja até a morte, para estarmos assim recebendo a coroa da vida. Tendo exemplo o bispo Policarpo, que foi um dos pastores dessa igreja de Esmirna. Ele foi discípulo de João, o João, discípulo amado, discípulo de Jesus, e conta-nos a tradição, a história de que ele foi submetido a uma fogueira, e quando estavam preparando aquela fogueira para que ele viesse ser queimado, viesse ser dado como mártir, ele dizia, Policarpo dizia, no seu testemunho, na sua história,
na sua fala, vocês estão preparando a fogueira que vai passar 1 hora e eu vou passar por esse sacrifício, mas há um fogo mais quente do que esse, há um fogo eterno e que todos que têm que temer a esse fogo. Policarpo, ele não temeu o dano da primeira morte, ele não temeu ser mártir por amor da palavra, por amor da promessa de Deus, mas ele foi fiel até a morte. Louvado e agradecido ao nome santo de Jesus para todos sempre. Versículo 1 nos diz desse anjo. O anjo é o líder espiritual daquela igreja, versículo 8. E Jesus se apresenta como o que foi morto e o que reviveu. Jesus, ele fez uma obra extraordinária, mas nada seria se Jesus não tivesse ressuscitado ao terceiro dia. Ele veio chancelar essa obra quando ele morreu ao terceiro dia e ratificou assim todas as suas promessas. Ele dizia nessa oportunidade: eu fui morto, eu passei pela morte e eu lhe garanto a certeza de que se você for fiel até a morte como eu fui, eu vou te dar a coroa da vida. Se apresenta essa igreja o Cristo ressurreto, o Cristo perfeito. Louvado seja Deus. Eu sei as tuas obras. Olha o que é interessante. Deus, no Salmo de número 100, Salmo de número 101, verso de número 6, diz que os olhos do Senhor, eles estão à procura dos fiéis da terra, aqueles que procuram trilhar, aqueles que caminham por caminhos retos, aqueles que andam por caminhos retos. Deus está olhando, Deus está observando. Olha aqui o testemunho bíblico de que Deus estava vendo as obras daquela igreja e sabia das tribulações. Romanos 5 diz que a tribulação, ela produz experiência. A experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Cristo ele está derramado em nossos corações. E essa tribulação aqui, ela se refere a um contexto de que eles eram exprimidos, eles eram esmagados, muitas vezes até a morte, né? Eles eram feitos de espetáculo no Coliseu, eles eram feitos fogueiras para que eles viessem morrer por dada ineficácia do governo de Nero, e ele colocava toda essa culpa nos cristãos, nos crentes, e essa tribulação, essa tentação, era esse tipo de tentação de que Jesus estava falando aqui, em que eles eram exprimidos, muitas vezes exprimidos até a morte. Uns eram colocados para ser morto por feras, outros eram colocados para ser morto como Policarpo, em fogueiras, para que viessem essa tribulação espremer deles até o último instante da sua vida. Eles eram feitos como espetáculo, mas Deus sabia as obras e Deus estava observando e caçando os fiéis da terra. E a pobreza, eu sei também a tua pobreza. Aqui não é tentado até a morte, se encontra pobre. Era uma igreja pobre em uma cidade rica. Veja que paradoxo. A senhora nos diz que os funcionários, ou os cristãos, que se dizem cristão, perdiam seu emprego, não tinha assistência do Estado. Eles se encontravam pobres financeiramente, mas eles eram ricos espiritualmente. Louvado e agradecido é o nome do Senhor para todos sempre. Eu também sei da blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Além da questão e da briga extra, fora, os que se diziam cristãos também, os que diziam ser da seita de Deus, os judeus
se levantaram contra essa igreja, a igreja em Esmirna, e faziam deles com injúria, com difamação, que eles viessem ser perseguidos dentro da igreja. Os que diziam ser da promessa se encontravam nessa oportunidade também perseguindo a igreja em Éfeso. A Bíblia nos diz que todos aqueles que querem viver piamente, eles padecerão perseguição. É a Bíblia que nos diz, e com a igreja em Esmirna não estava sendo diferente. Os que se diziam ser da promessa estavam perseguindo também essa igreja, mas Jesus estava dizendo: esses que se dizem da promessa, eles não são e não fazem parte desse momento de alguém que são filho da promessa, mas eles são sinagoga de Satanás, porque estão se opusendo àquilo que eu levantei. Bendito seja Deus. Que testemunho maravilhoso de Cristo para com essa igreja. Nada tem mais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis a tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nada tem mais das coisas que hás de padecer. Deus, ele não nos dá uma prova além do que nós venhamos não suportar. E a Bíblia nos diz em Amós que não vem acontecer nada em nossa vida sem que antes ele avise a seus servos ou profetas. E aqui Deus está avisando: não tema as coisas que hás de padecer. Louvado seja Deus. Não tenhas medo das coisas que hás de acontecer. Tentação que leva à morte, pobreza material. Olha aqui o que essa igreja está perseguindo. Perseguição dos que se diziam irmão deles, mas Jesus está falando: nada temas das coisas que ainda há de acontecer, que outras coisas acontecer, mas que coisa gloriosa, que força extraordinária que essa igreja tinha. E a força dessa igreja estava enraizada no Espírito Santo, que estava implantado nela, que estava dando uma graça superior para que ela viesse vencer aquela luta de outrora. Bendito seja Deus. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis a tribulação, ou tereis uma tribulação de 10 dias. Olha, Deus maravilhoso é esse. Uma tribulação que tem começo, mas uma tribulação que também tem fim. Tribulação de 10 dias. O Deus que lança a igreja de Esmirna, ou que permite que essa igreja de Esmirna, uma igreja confessante e marche, entra numa tribulação, entra numa luta. Mas essa luta, ela não é infinita. Essa luta, ela é finita, ela tem fim. E nós que estamos aqui na terra temos que ter essa certeza, nós os filhos de Deus, que aquele que está passando por uma luta, por uma tribulação, por uma provação, pode ter certeza de que essa luta terá um fim, do mesmo jeito que ela teve o começo. Essa luta há de ter um fim também. E aqueles que estão passando por um momento de bonança, pode ter certeza que também você vai passar por momentos de prova. Jesus disse isso certa feita, não é? Que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós vínhamos ter bom ânimo, porque ele venceu. Bendito seja Deus. O próprio Cristo que nos condicionou e que nos chamou, ele nos disse que teríamos aflição neste mundo, mas nos mandou ter bom ânimo, ter alegria, ter disposição para vencermos as tribulações. E essa tribulação era de 10 dias, biblicamente falando, profeticamente falando. Essa provação se iniciou quando Nero, ou terminou, ou começou quando Nero, que matou 3 esposas, matou sua mãe para se firmar no reinado. De repente ele morre, 67 depois de Cristo até 81 depois de Cristo.
houve um espaço de tempo na história em que a igreja de Esmirna, ela passa por um período de que essa tribulação cessa. Quando Nero morre, a tribulação cessa. Era uma tribulação de 10 dias. Nero é aquele imperador romano em que botou fogo na cidade de Jerusalém, ou para botar a culpa nos cristãos, e colocou cristãos no Coliseu. Ele tocou fogo na cidade de Roma para botar a culpa nos cristãos. Mas Nero, como todos aqueles que transgridem a vontade de Deus, todos aqueles ímpios, eles e seu governo passam, mas a promessa de Deus, a palavra de Deus permanece fiel. Tereis uma tribulação de 10 dias. Nero morreu. Depois de Nero, 81 depois de Cristo, se levantou Policarpo, um pior do que Nero, mas essa tribulação já havia passado. Como bem Cristo falou, como bem a palavra falou, essa tribulação tem começo e também tem fim. A tua luta tem um começo, mas também a tua luta tem um fim. E o que temos de fazer é ser fiel até a morte. Deus não tem promessa para aquele que começa e para no meio. Deus não tem promessa para aquele que começa e vai até próximo do fim. Deus tem promessa para aquele que começa, vai no meio, perto do fim, e chega o fim da trajetória. Ser fiel até quando? Até a morte, para que venha receber de Deus a coroa da vida. Essa reflexão é bíblica e ela serve para o nosso elevo espiritual nessa manhã de domingo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Hoje estamos vivendo paradoxo. Em momentos de reflexão bíblica, nós podemos traçar um paradoxo da igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna. A igreja de Éfeso, meus queridos, era uma igreja morna, e Deus ia vomitar, lançar fora. A igreja de Esmirna, no versículo 9, era uma igreja fervorosa e espiritual. Louvado seja Deus. A igreja de Laodiceia, na igreja de Éfeso, era uma igreja rica materialmente. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre materialmente. A igreja de Laodiceia era uma igreja autossuficiente. Ela não precisava, ou aparentemente não precisava de Deus. Quando ela precisava do recurso, ela ia no governo de Roma. Quando ela precisava de Deus, ela procurava chorar na presença de Deus. Ela se encontrava autossuficiente, tinha um jeitinho, não é? Mas a igreja de Esmirna, ela era totalmente dependente de Deus. Até na tribulação, ela era dependente de Deus. A igreja de Laodiceia, o Senhor disse: assim porque és morna e não és fria e nem quente, eu vou te vomitar da minha boca. Aconselho-te de mim que cumpras ouro provado no fogo, para que não enriqueças, e vestes branca para que não te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Ela ganhou uma repreensão da parte de Deus. A igreja de Laodiceia, já a igreja de Esmirna, bendito seja Deus, o Senhor disse: nada tema das coisas que hás de padecer, ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Pode aguentar firme na provação, que eu vou te dar a vitória, em o nome santo e precioso de Jesus. E para fecharmos, o versículo de número 11 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Nós estamos em Cristo Jesus, para fugir do
lago de fogo, é para fugir do inferno. Esse é o nosso maior interesse. Do mesmo jeito que há céu, há inferno. Do mesmo jeito que há o bem, há o mal. E não há meio termo. E as pessoas se encontram, parece que lúdicas espiritualmente, acha que isso vai acontecer, mas eu quero te dizer que vai acontecer. E o que nós temos que fazer é fazer como a igreja de Esmirna, não temer o dano da morte física. Podem até nos matar fisicamente, mas espiritualmente, só quem pode nos matar somos nós mesmos, com as nossas escolhas erradas, e o inimigo de nossa alma está do outro lado, à esquerda, nos esperando este momento. Mas vamos permanecer fiel, assim como a igreja de Esmirna, uma igreja confessante e mártir, fiel até o fim, para que assim nós venhamos receber de Deus a coroa da vida e não provar a segunda morte. A primeira morte, ela é física, ela é material, mas a segunda morte, ela é espiritual. A primeira morte, nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e vamos morrer, mais cedo ou mais tarde vamos morrer. Mas essa morte é uma morte finita. Nós temos uma alma, nós temos um espírito e vamos dar conta diante desse espírito, diante de Deus. E a segunda morte é espiritual, ela é uma morte eterna. Morrendo com Deus, você vai ter uma eternidade para sempre com o Senhor. Morrendo sem Deus, você vai ter um fim triste e vai para um lugar aonde não foi feito para o homem, foi feito para o diabo e seus anjos. E nós temos que ter esse cuidado, medo de morrer espiritualmente, o dano da segunda morte. Que esta reflexão bíblica possa nos despertar e possa colocar o que estamos fazendo diante de Deus e venhamos refletir acerca da nossa obra aqui na terra, assim como foi a igreja de Esmirna, uma igreja aprovada e provada no fogo, mas aprovada diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe e que essa palavra possa falar ao meu e ao seu coração nesta manhã.